Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa explanação sobre Roma. Na última aula nós falamos sobre a monarquia romana e sobre a república. Hoje nós falaremos sobre a crise da República Romana. A crise da República ela é causada justamente por conta da expansão. Parece algo irônico, mas ao mesmo tempo você vai ter um grande afluxo de escravos. Com esse grande contingente de escravos acaba gerando uma outra conotação. Você vai ter um grande número de pessoas para trabalhar, desempregando a grande massa da plebe. A plebe é obrigada a migrar para a cidade. A plebe migrando para a cidade ocasionará um inchaço na cidade, um verdadeiro caos social, porque os empregos estavam na zona rural. Não podemos nos esquecer que a estrutura econômica é sempre pautada no trabalho agrícola neste período. Então, os romanos vão tentar desenvolver atividades comerciais, artesanatos, mas a crise econômica ela era vigente, o que vai levando essa plebe desempregada, desesperada, a buscar melhores condições. Como disse anteriormente, algumas leis são criadas para tentar amenizar aí a expansão da plebe ou as revoltas da plebe. É neste momento que Roma vai passar por essas transições, e aí nós vamos ter as fases que vão levar cada vez mais à solidificação do exército. Gradativamente, nós vamos ter as disputas entre patrícios e plebeus por terra, que vai ser vivenciado pelos tribunos da plebe, principalmente pelos irmãos Graco, que desejavam uma ampla reforma agrária. Posteriormente, nós vamos ter a implantação das ditaduras de Mário e Sila. Como nenhum desses eventos conseguem solucionar os problemas romanos, o generalato de Roma começa a envolver-se mais diretamente na política. Forma-se o primeiro triunvirato, com a junção de Júlio César, Pompeu e Crasso. As disputas entre os triúnvaros acabam dando a vitória para Júlio César, que inicia uma fase de concentração política. E Júlio César acaba se tornando o primeiro ditador de Roma. A partir daí, Júlio César implanta uma série de reformas que leva ao desagrado do Senado e ele acaba sendo assassinado. O seu sobrinho, Otávio, juntamente com Lépido e Marco Antônio, estabelece o novo triunvirato, o segundo triunvirato. E a partir daí, desse novo triunvirato, a concentração de poder fica mais concentrada ainda nas mãos do exército, levando ao ponto das disputas entre os triúnvaros levar à vitória de Otávio, que inicia a fase do Império Romano. Na primeira fase do Império Romano, nós vamos ter a fase de expansão. É nesse período que nós vamos ter, por exemplo, no governo de Otávio, que recebe o título de Augusto, nós vamos ter a criação da guarda pretoriana, da política do pão e circo, da redimensão das fronteiras, a organização tributária, e nós vamos ter o fim das disputas internas em Roma, e, consequentemente, o processo de solidificação deste período. Depois nós vamos ter a dinastia Júlio-Claudiana, formada pelos descendentes ou membros da família de Júlio César e depois da família de Cláudio. E nessa fase é um período de gastos públicos muito alto, de extrema corrupção e, ao mesmo tempo, um processo de disputa muito acirrada pelo poder que leva à ascensão de imperadores muito rapidamente. Porém, o último desses imperadores seria o imperador Nero, que acaba exagerando nas suas fantasias e no seu processo de corrupção e imposição dos seus pensamentos, levando inclusive a colocar fogo em Roma, culpando os cristãos, iniciando a perseguição à cristandade, e a partir daí nós vamos ter uma fase de instabilidade política até a morte de Nero, com a ascensão dos chefes militares. A partir daí, Roma passa por uma nova fase na sua administração. Na próxima aula, a gente continua a falar sobre a crise do Império Romano.